Amém. Que Deus fale conosco nesta noite, né? Começou a falar através dos hinos, né? E agora vamos começar a ouvi-lo através da revelação da sua palavra para a nossa vida nesta noite. Meus irmãos, estamos propriamente no fim do nosso assunto, da temática, permanecendo naquilo que aprendi, sendo que estamos vendo exemplos de ensinos que nos foram transmitidos. E hoje nós vamos ver o ensino de número 66, que está em 3 João, versículos 9 e 10. Abra a sua Bíblia, por favor. Eu vou ler aqui na NVT, mas você me acompanha pela sua versão, que deve ser certamente a ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, ou talvez uma outra tradução que você possa ter. Mas 3 João, versos 9 e 10, diz assim: escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E, quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Meus irmãos, eu acredito que vocês já ouviram este ensino por pastores que já passaram por aqui ou por onde vocês congregaram e que agora estão congregando aqui nesta localidade. Eu também já ouvi este ensino mais de uma vez. Isto aqui chega a calhar, usar essa palavra bem, se fosse para uma liderança, né? A gente dá uma palavra para a liderança sobre isto. Eu estou até pensando, irmãos, de preparar um artigo sobre alguns tipos de líderes, de obreiros, né? Veio esse negócio na mente com esse estudo que eu estou analisando com vocês, e eu estou pensando, se Deus assim me ajudar, me der graça e inspiração, fazer esse artigo voltado para a liderança. Mas a gente não vai aplicar aqui para a liderança, a gente vai aplicar para toda a igreja. O ensino que nos foi transmitido nesse texto aqui é este: que existe crente que quer o primado, que quer a primazia, que quer o primeiro lugar na igreja, que quer ser o mais importante. Veja como essa tradução NVT, ela esclarece a mente quando a gente assim a lê. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, pense no cabrinho ruim, era Diótrefes, que gosta, Diótrefes gosta de ser o mais importante, diz a NVT. Na ARC diz que procura ter no meio deles o primado, né, a primazia, quer ter o primeiro lugar, e João disse, não nos recebe. Olha, irmão, essa raça aqui era no tempo do apóstolo do amor, o apóstolo João. E esses crentes tipo Diótrefes também existem na dispensação da graça.
né, ou dispensação da graça não, nos tempos atuais, melhor dizendo, que a igreja primitiva já estava na dispensação da graça, corrigindo a fala, existe no século 21. Tem crentes que estão na igreja, irmão, e querem a primazia, querem ser o mais importante, né? Ou gosta de ser o mais importante. Gosta de ser o mais importante. E eu pontuei aqui, exemplo de pessoas que desejam o primado na igreja, ou que gostam de ser o mais importante. Por que querem o primado na igreja? Porque gostam de ser o mais importante, querendo ser o mais importante na igreja. Eu pontuei aqui, por esse tempo curto que eu tenho de cristão, quase 40 anos de cristão, e mais de 15 anos trabalhando com igreja, 16 anos como pastor, mas se for colocar o tempo que eu dirigi congregação fora Maceió, então já tem, só Maceió, Bela Vista foram 3 anos, então 16 com 3 já dá 19, em Capelinha eu passei 1 ano, já dá 20, Fazenda Nova, distrito de Olivença, passei 6 meses, então já tem um tempinho aí dirigindo igreja, quase 20 anos dirigindo igreja, e como cristão quase 40 anos, então nessa minha curta andada, irmãos, como cristão e como líder também, eu botei o meu quengo para funcionar, pedindo a Deus para iluminar o meu quengo, e Deus iluminou o meu quengo, e me mostrou, fez-me relembrar que pessoas são estas que desejam o primado na igreja, ou que gostam de ser o mais importante na igreja. Eu coloquei aqui, primeiro, são aqueles que se consideram ser de família nobre, né? Não, minha família é nobre aqui na igreja, minha família é nobre. Eu já trabalhei em campos que tinha essas pessoas, né? Que queria o primado, a primazia na igreja, tudo que fosse fazer na igreja tinha que passar pela mão dessas pessoas. Não, eu não trabalho desse jeito, não trabalho. Eu respeito, eu honro, eu considero a todos. Agora, Diótrefes, eu não dou vez para Diótrefes, não. Quer o primado, gosta de ser o mais importante, não. Consideração, respeito, a gente dá a qualquer um. Agora, para Diótrefes, tem que cortar a asa. Tem que cortar a asa. Diótrefes não pode ficar com asa não, porque se não voa, manda até no pastor. Porque eu sou de família nobre na igreja. Minha família é uma família nobre aqui, né, nesta cidade. Olha, e sai dizendo a nobreza todinha, quase chegando na família real. Quase chegando na família real, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e vai por aí afora. Quase chegando ele. Não. Olha, irmão, acabe com isso. Se sua família é nobre, seja na localidade, seja na igreja, é uma família nobre, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não pense porque sua família é nobre na localidade, que o pastor que chega no campo, ele tem que baixar a cabeça para ficar ouvindo o que você tem a dizer, porque a sua família é nobre. Não, tire o cavalinho da chuva, não dá certo. Se você se encaixa nisso, você está se dizendo que é um Diótrefes, que você gosta de primazia, né? Você gosta, você se sente bem com isso aí, e não é por aí, não é por aí. O carro não anda bem desse jeito, está completamente errado quem age desta forma. Outro tipo de pessoas na igreja que deseja o primado, ou que gosta de ser o mais importante, irmãos, são aqueles, são aqueles que se consideram como os pioneiros na igreja, né? Olha, eu sou pioneiro nos trabalhos aqui na igreja, né? Sou pioneiro no que diz respeito à propagação do evangelho aqui, sou pioneiro. Pastor que chega aqui, ele tem que baixar a voz, porque eu sou um dos pioneiros, ou uma das pioneiras
do evangelho aqui nesta localidade. Repito, pastor considera, pastor respeita. Agora, tire o cavalinho da chuva. Você pode ser um dos pioneiros ou uma das pioneiras aqui, mas a frente do trabalho, a governabilidade do trabalho, vamos assim dizer, humanamente falando, Deus deu ao pastor, espiritualmente está com Deus, mas Deus estabeleceu o pastor para governar a igreja, para administrar a igreja. Então, está na responsabilidade do pastor, a não ser que o camarada não seja um pastor, seja um pastel, aí a conversa é outra. Se ele for um pastel, aí ele vai baixar o quengo, o pescoço, e vai querer dar toda a atenção a essas pessoas que se consideram como pioneiras e querem a primazia na igreja. Não, eu já trabalhei em campo que tinha pessoas pioneiras. Um deles é um presbítero que a gente considera muito, ele está, por causa da idade, bem debilitado, não anda mais. Eu estive até com Sheila, foi ano passado, visitando ele em uma cidade. Pronto, até o diácono Juscelino foi buscar a gente lá, então almoçou na casa dele. Ele está morando em Maragogi. E ele foi um dos pioneiros num trabalho em um campo onde eu passei. Mas aquele presbítero, irmão, nunca disse: eu sou um dos pioneiros aqui, pastor, e o senhor tem que trabalhar segundo as regras minhas aqui. Nunca disse. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus, ao pastor, amigo do pastor, um homem realmente, eu vou usar essa linguagem, excepcional, irmãos, como cristão, um homem de Deus. A esposa dele, filha de pastor, e ele nunca tomou para si esta questão: eu sou um dos pioneiros que trabalhei aqui, que ajudei a obra a se desenvolver, e o senhor pastor, o negócio aqui é diferente. Aqui o senhor não canta de galo, não. Aqui o senhor tem que cantar baixinho, porque o canto mais grosso aqui é dos pioneiros. Nunca ele falou nada disso aí para mim, mas antes honrei, considerei a qualquer um que seja pioneiro no que diz respeito à propagação do evangelho no local. Agora, irmão, cada um no seu lugar. Ninguém se atrevendo a querer tomar a administração do pastor. Não, ninguém querendo tomar. Não, olha, eu sou pioneiro aqui. Não é assim não que o pastor vai trabalhar. O pastor vai trabalhar. Não, procure o seu lugar. Procure o seu lugar, que eu não admito isso, irmãos. Não admito, de jeito nenhum. Cada um tem que ficar no seu lugarzinho. Você é o que? Você é isso, então fica no seu lugarzinho, que é o melhor que você faz, para obedecer a palavra de Deus. Pode opinar, que ninguém aqui para ficar de boca, com uma venda na boca. Não, pode se opinar, pode completamente. Agora, querer se sobressair, por isso, tira o cavalo da chuva. E com Silvio Vinícius Martins, isso não cola. Alguém pode até dizer, vai que cola, mas a cola já está ultrapassada e não cola não. Comigo não, de jeito nenhum. Né? Então eu estou dando exemplo, não é que isso esteja acontecendo, eu estou dando exemplos aqui de pessoas que desejam primado na igreja, que gosta de querer ser a pessoa mais importante. Né? Outro tipo de pessoas, irmão, que desejam o primado na igreja, deixe-me ver aqui, são pessoas que, por pertencerem aos pioneiros, os pioneiros nem estão mais aqui. Né? Vamos falar de cá só como exemplo. Os pioneiros não estão nem mais aqui. Os pioneiros que contribuíram para a propagação do evangelho já estão com o Senhor lá no paraíso. Já estão no paraíso, gozando das delícias celestiais. Aí os pioneiros estão lá, que contribuíram com o evangelho aqui. Mas tem os descendentes. Aí os descendentes às vezes querem, né, sobrepujar-se, porque é descendente do pioneiro ou da pioneira que contribuiu na propagação do evangelho aqui. Olha, eu sou descendente. Poxa, e eu com isso? Pode ser descendente de Salomão, eu não tenho nada a ver com isso. Honre a sua descendência. Foi os pioneiros, você é descendente de pioneiros que contribuiu para a propagação do evangelho aqui sou. Então honre a memória deles. Trilhe direitinho, ande direitinho, faça as coisas direitas.
de conformidade com a palavra de Deus. Agora, não venha se sobrepujar. Não, eu sou descendente de pioneiros que contribuíram para a propagação do evangelho aqui nesta localidade, e por isso eu tenho que ter o primeiro lugar aqui. Eu tenho que ser pessoa importante, tem que citar meu nome, tem que me colocar lá em cima. Não. Acabe com isso, irmão. Isso aí não vale de nada. Não vale de nada. Não vale de nada. Mas eu estou dizendo isso, irmão, porque eu conheço deste mundo de meu Deus pessoas que se enquadram nisto aqui. Eu conheço pessoas que se enquadram nestas situações aqui. Outro tipo de pessoa que deseja o primado na igreja é porque contribui financeiramente bem, né? Eu quero ser a pessoa mais importante, ou um dos mais importantes, eu quero ter a primazia na igreja, certo? Porque a minha contribuição é excelente, e o pastor, ele tem que saber me ajeitar. Eu nunca ajeitei ninguém que contribui bem, Para mim, todos os crentes que contribuem para a obra de Deus são dignos de admiração, de consideração, porque eles fazem isto por amor à obra de Deus. Agora, porque fulano dá 500 mil, é um exemplo, né? Deus queira que chegue a isso aqui um dia. Mas, porque fulano, minha contribuição é de 500 mil, de 100 mil, de 50 mil, e o pastor tem. Não dá certo. Não queira essa situação para você. Não queira ser um Diótrefes ou uma Diótrefas, né? Estou criando essa palavra Diótrefas. Não queira ser, de jeito nenhum. Não queira ser. Se Deus tem lhe abençoado financeiramente, e se você contribui para a obra de Deus bem, então agradeça a Deus, porque Deus lhe deu condições para você contribuir para a obra de Deus bem. Então agradeça, obrigado, Jeová, porque foste tu que me deste condições para poder contribuir bem para a tua casa. Então eu tenho que ser grato aqui. Agora, não se prevaleça, irmãos, não se prevaleça da sua contribuição, não se prevaleça. Eu já trabalhei em campos, sim, que tinha crente que tinha uma contribuição boa, não vou dizer valores, mas eu trabalhei em campos que tinha crente que tinha, e ia na minha casa, pastor, vim trazer o que é de Deus, Outros deixava no envelope, outros deixava na própria salva. Eu sempre tinha um talão em casa que fazia isso aí, vinha entregar o seu dízimo, e um dízimo bom, mas nunca a pessoa se achou que devia ter a primazia na igreja. Eu tenho que ser a pessoa mais importante na igreja. Não, nunca se achou. Até porque também eu sei me colocar no lugar e sei também fazer que cada um fique no seu lugar. A consideração, irmãos, deve ser para todos. A consideração deve ser para todos. Desde aquele que traga uma contribuição de 25 centavos até R$1 milhão. A consideração deve ser a mesma, o amor deve ser o mesmo, a gratidão deve ser o mesmo, o abraço deve ser o mesmo, o aperto de mão deve ser o mesmo. Não deve mudar de jeito nenhum. Não deve. O pastor, ele não deve ficar, eu quero ficar só debaixo dessa árvore aqui, que é muito frondosa e produz muita sombra. É dessa aqui que eu quero ficar. Não, o pastor deve ficar debaixo de todas as árvores, porque a igreja é vista como um pomar, como está lá em Cantares. E árvores que produzem coisas boas para o Senhor. Então está aqui mais um tipo de pessoa que deseja o primado, irmãos, né? Aqueles que querem, que por contribuir financeiramente bem. Outro tipo de gente que quer o primado na igreja por ter status social. Tem um status social na localidade, e agora quer ser uma das pessoas mais importantes. Se não a mais, quer ficar entre as pessoas mais importantes na igreja, porque tem status social na sociedade, né? Tem status social,
E eu já trabalhei em campo que tinha gente que tinha status social, mas a minha vida era a mesma. Não mudei com ninguém. Antes a pessoa mudou para com a minha pessoa. Por que a pessoa mudou para comigo? Porque eu não botava a pessoa lá em cima, eu não ficava colocando a pessoa lá em um lugar elevado. Está aqui, meus irmãos, olha, fulano de tal. Não, de jeito nenhum. Olha, irmãos, há momentos que o pastor, se na igreja tem um vereador, se na igreja tem um prefeito, há momentos que o pastor pode apresentar aquela pessoa. Por exemplo, é um evento festivo. Aí quem vem? Aí vem o prefeito ou a prefeita da cidade, né? Ele está ali presente, mas nós temos o irmão ou irmã que é vereadora. Aí a gente vai apresentar o prefeito, apresenta secretários, apresenta outros vereadores, e a gente não vai apresentar o nosso irmão ou irmã que é vereadora. Não, a gente vai apresentar aqui, irmão. Olha aqui o nosso irmão ou irmã que também é vereador aqui do nosso município e está aqui contribuindo para o avanço do município e está aqui dando bom testemunho de crente. Pronto. Há momentos que a gente pode incluir um dos nossos que tem status social na apresentação. Agora, já pensou, todo santo culto, está aqui o irmão, está aqui o presbítero Clodoaldo, vereador da cidade. Ei, quem não quer não? Deus o livre. Está aqui, vereador. Olha, veio para o culto, está aqui, irmão. Quer saudade com a paz do Senhor? Amém. Aí quando for quinta-feira, está ele aqui de novo. Aí leva eu na mesma ganga. Está aqui o nosso presbítero, vereador. Mas que conversa para boi dormir? É muito lenga-lenga, irmão. É muito lenga-lenga. É um negócio nojento. É um negócio nojento. Não, há momentos, repito, que dá para se apresentar, dependendo da situação. Agora, todo santo culto, aquela conversa mole, aquele moído de lenga-lenga, só porque a pessoa tem um status social na cidade, não. Tem que acabar com essas bagaceiras. É juiz, aí tá aqui o nosso irmão é juiz, é toda. Não. E repito, já trabalhei em lugar que tinha pessoas que tinham status social, e a pessoa mudou comigo porque eu não ficava nesse lenga-lenga, nesse moído, nesse paparicado, nessa bajulação feia para com a pessoa, e a pessoa mudou para comigo, a pessoa já não quis mais dizimar na casa de Deus. Eu digo, cheira que se vire para lá, se vire, vai deixar de ofertar, pronto, isso é a consciência dela, com ela e Deus, é ela que se vire para lá. Agora, eu não trabalho bajulando ninguém. Quem tiver seu status social, graças a Deus, tenha, momento propício se pode fazer. Agora, todo santo culto, aquele moído, aquele mulengado, isso é feio para um pastor, irmão. O pastor deveria ter pejo, seja ele qual for, deveria ter pejo na vida, e não ficar se rebaixando a uma situação. Até a própria igreja se sente ruim com esse mulengado todo que um pastor faz com autoridades da igreja, que todo santo culto quer apresentar a pessoa que tem um status social. Não. Há momentos propícios para isso aí. Outro tipo de pessoa que quer o primado na igreja, ou quer ser o mais importante, como diz aqui em NVT, são aqueles que têm estima dos irmãos. Olhe, eu tenho grande estima dos irmãos aqui nesta igreja. Está vendo? Viu, pastor? Quero lhe dizer, o senhor está aqui, mas já quero lhe avisar, que eu tenho grande estima dos irmãos aqui na igreja. Está dizendo o quê? Que é um diótrefes da vida. Está dizendo o quê? Olha, o senhor em paparique. Aí já era, não dá para mim. Pode ter grande estima, mas será que o pastor tem que ficar se rebaixando, paparicando? Não, de jeito nenhum. E tem gente, irmão, não são todos, toda regra tem exceção, é lógico, toda regra tem exceção. Mas tem gente que por ter estima dos irmãos, aí às vezes pensa que pode querer manipular os irmãos. Olha, meu irmão, não vá na onda de gente que por você ter estima por ele ou por ela, queira lhe manipular, não. Não vá na onda, não. Vocês se lembram que Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, passou um tempo lá, Moisés desceu. Quando Moisés desceu, o que foi que viu? Estava lá o povo dançando e adorando o bezerro de ouro. Aí Moisés foi bater uma caixinha
com seu irmão Arão, que era líder. Ô Arão, parafrasear o texto sagrado. Ô Arão, que negócio é esse aí? Foi o povo. O povo apertou e está aí. O líder não pode ser manipulado pelo povo. Já pensou um pastor manipulado pelo povo? O povo querendo manipular o pastor, como se o pastor fosse aquele bichinho que os cabas ficam, né? Marionete, né? E o caba lá e o pastor, uma marionete. Não, de jeito nenhum. E você que é crente, não se deixe se manipular por ninguém na igreja, não. Não se deixe se manipular por ninguém. Tenha os seus conceitos próprios. Você tem 2 ouvidos que Deus deu para você ouvir. Você tem uma mente que Deus deu para você raciocinar as coisas, para você pesar as coisas. Você tem isso aí. Agora, não se deixe se manipular por ninguém que pense: eu tenho estima dos irmãos. Pode ter estima dos irmãos. Agora, se a estima for lhe para conduzir, para querer lhe fazer de marionete, aí você está acabado. Você está acabado. Cuidado, irmãos. Tem gente na igreja, irmãos, que tem estima. E é bíblico. É bíblico ter estima na igreja. Agora, um crente e uma crente sadia ou sadia não se deixa levar pela estima que tem dos irmãos. Não se aproveita da estima que os irmãos têm por ele ou por ela. Não se aproveita. De jeito nenhum. Mas na igreja tem crente diótrefes, que por ter estima dos irmãos, aí quer manipular os irmãos. Não vá nessa onda. Não vá. Porque se você for nessa onda, é como diz uma música mudando aí, olha a onda, aí tu vai te afogar na onda. Não vá na onda não. Não vá não. Porque você se arrebenta. E quem vai tomar banho de mar, sabe como é o negócio. Você vai lá tomar um banho de mar, vem aquela onda e tudo, você vê, de repente vem outra, lhe dá um baque e você é puxado para dentro do mar e come areia, bebe meio mundo de água salgada por causa da onda. Então cuidado das ondas negativas de irmãos que se dizem que têm estima no meio de nós, certo? Então eu estou doutrinando os irmãos, né? Por mais que não aconteça isso aqui, que quem sabe é Deus, mas tenha cuidado. Outro tipo de pessoa que quer o primado na igreja, irmãos, são pessoas que, por ter colaborado no surgimento de algum departamento na igreja, aí já se acha o rei ou a rainha da cocada preta. Não, olha, eu colaborei para o surgimento do departamento da mocidade neste lugar. Eu colaborei para o surgimento da escola bíblica neste lugar. Eu colaborei. Aí quer ter o primado, quer ser uma pessoa importante na igreja. Olha, irmãos, eu já citei para vocês exemplos da minha pessoa aqui, de que pastor Juscelino Rocha, que vai vir pregar aqui no Congresso da Mocidade, foi meu pastor de Sheila, lá na Coab, amigo nosso, da família. E o pastor Juscelino Rocha, quando surgiu a congregação das Piabas, que era uma sub da Coab, ele disse: Silvio, olhe, tem esse trabalho nas Piabas, e a gente vai levantar a escola bíblica, e eu pensei em você para ir ajudar o trabalho ali nas Piabas, como subcongregação. Não era para dirigir, era auxiliar e fazer número. E me colocou logo como superintendente da escola bíblica. Eu disse: pronto, pastor, eu vou. Ele disse: não, mas converse com Sheila. Converse com Sheila para ver o que Sheila vai dizer. Não, pastor, não existe isso. Para onde eu for, ela tem que ir. Ela não casou comigo, então para onde eu for, ela tem que pegar o beco e ir comigo. Exatamente. E a gente foi para a subcongregação das Piabas. Fui o primeiro superintendente da escola bíblica lá. Não chegou, se não me foge a memória, a 40 alunos na escola bíblica, inicialmente. Acho que foi umas 30 para 25 por aí. E a gente ficou lá. Foi levantado professores da escola bíblica, em comum acordo com o pastor da igreja. Ele colocou dirigentes semanal, depois dirigente quinzenal, depois dirigente mensal, lá na subcongregação das Piabas. E eu fiquei
trabalhando ali como primeiro superintendente. Mas depois eu auxiliei, ajudei a levantar o departamento de senhoras. Fui falar com ele, pastor, já tem um número de irmãs lá, dá para ter um departamento de senhoras. E dá, Silvio, dá, pastor. E foi levantar o departamento de senhoras nas Piabas, a gente intermediou. Departamento jovem, fui na mesma conversa com ele, ele levantou o departamento. O infantil eu não me lembro se foi comigo, não lembro não. Mas esses dois foram comigo. Departamento de missões foi comigo. Tudo Deus me ajudou a ir ajeitando e ir levantando esses órgãos na igreja. Agora, irmão, nunca, Deus é minha testemunha, nunca eu quis, olha, eu ajudei esse departamento, eu tenho que ter primazia aqui, viu? Olha, eu tenho que ser um dos mais importantes aqui, porque senhora, mocidade, departamento de missões, escola, tudo, eu fui o primeiro. Tudo, então, olha, nunca, irmão. Porque um crente, ele tem que ter em mente que ele está fazendo aqui dali para Deus, para que a obra de Deus avance, e que ele está sendo um instrumento de Deus para ajudar que aquela igreja venha se estabelecer em qualquer departamento, e assim a obra de Deus avance. Mas tem gente na igreja que só porque colabora no surgimento de qualquer órgão na igreja, aí já é peito estufado, nariz empinado. Olha, sabe quem eu sou? Não, quem é? Fui um dos colaboradores, viu? Para surgir este órgão aqui. Fui um dos colaboradores. Então, você, olha, presta atenção, veja a situação e como é que é. Irmão, isso é besteira, irmão. Isso é besteira. Isso é coisa de gente imatura, de gente, menino amarelo, menino buchudo, que fica fazendo questão por essas coisas aí. Faz questão para ter o nome citado. Eu passei em um lugar onde uma vez a esposa do obreiro, eu já contei isso para vocês, mas tinha gente nova, onde a esposa do obreiro veio tomar satisfação comigo, porque o nome do esposo dela não foi citado em uma situação lá e cá. Eu só fui dizer, minha irmã, procure o seu lugar. Procure o seu lugar. Quem deveria estar falando comigo aqui é seu esposo, não era a senhora não. Então procure o seu lugar, fique no seu lugar, não entre nesse negócio que não lhe cabe de jeito nenhum. Então procure o seu lugar. Não entre nessa questão não. A irmã está querendo o quê? Honraria? Não, caia fora desse negócio. E eu peguei e fui logo direto. Que eu não gosto dessas presepadas, não gosto desses pantinhos. E eu peguei e cortei logo. Então não tem para que ninguém querer isso, irmãos. Não tem para quê. O importante é que você, no singular, para cada um pegar para si. O importante é que o que você está fazendo ou fez esteja escrito no livro das obras. E quando chegar lá, você receba recompensas da parte do Senhor. Mas querer morrer. Não, deixe dessa conversa, irmão. Deixe dessa conversa. A gente precisa amadurecer, irmãos, e não ficar querendo ser um diótrefes da vida, querendo ser pessoas importantes na obra de Deus. Tem que citar o meu nome porque eu ajudei no surgimento desse departamento aí. Não, acabe com isso, pare com isso. Tem gente que gosta, é movido só por elogio, irmãos. Mas em Provérbios diz que o ser humano é provado pelos elogios. Comece a elogiar alguém para você ver. Quando você começa a elogiar alguém, toda regra tem exceção, aqui é um teste de Deus, né? Provérbio diz que o homem, que é o ser humano, é provado pelos louvores. Fique elogiando alguém e veja se essa pessoa depois vai ficar assim muito, que nem um pavão. Veja. Aí quando você vê que muito elogio e aquela pessoa não está sabendo administrar o elogio, está se formando um pavão para o povo ver a beleza da cauda, né? Como é bonita as cores daquela cauda, daquele pavão, ver aquela pompa toda do pavão. Aí você deixa de elogiar.
Elogiar é arrancando as penas. Deselogiar, arrancar as penas. Aí pare de elogiar, para você ver se essa pessoa não vai adoecer. Adoece. Ela adoece porque tem gente que não sabe administrar elogio, irmãos. Meu irmão, Deus te usou nesta noite maravilhosamente. Louvado seja Deus, foi Deus. Se não fosse Deus, eu estava quebrado. Mas foi Deus. Foi Deus que me usou. Não foi de mim mesmo, não. Foi Jeová. Hoje você cantou que parecia um pintacilgo. Eita, cantou que só um curió. Aí você, foi Deus que fez isso. Ele usou minha voz. Não se deixe levar por elogio, irmãos. Não é errado elogiar, viu? Não é errado elogiar. Agora, o homem é provado, o ser humano é provado pelos elogios. Tem gente que não sabe administrar, como disse e repito. E quando começa a ser elogiado, aí não sabe administrar, aí pensa que é o rei da cocada seca. Pensa que é a rainha da cocada seca. Não vou nem dizer o outro nome, porque tudo que a gente diz que é da cor escura, aí é preconceito. Agora é cocada seca. Aí pensa, não, irmãos, pelo amor de Deus, administre. Quando alguém me elogia, pastor, eita, que palavra, pastor. Eu disse, foi Deus, glória a Deus. Jesus é tremendo. Jesus é boca quente. E não é boca quente mesmo, da boca dele sai uma espada aguda afiada, e da boca dele sai labareda de fogo, então ele é boca quente mesmo. Pronto, é dizer que é Deus, irmão. E você dizer, Jesus, obrigado. Eu estou feliz porque tu me usaste, Jesus. Eu estou feliz porque eu fui um canal de bênção para alguém nesta noite. Para você tem que ficar a alegria, a felicidade. Agora a honra, a glória, o louvor é para Ele que usou você como instrumento na mão dele. Vamos adiante, irmãos. Vamos para o exemplo de número 67. Eu vou terminar os 70 hoje, irmão. Os 70 ensinos eu vou terminar hoje. 67, vamos para Judas. 67 é o número, viu, de ensino que nos foi transmitido. Número 67. Vamos para Judas, verso 3. Judas, verso 3. Judas, verso 3. Veja o que é que diz aí na arca, que eu vou ler aqui na NVT. Judas 3. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo. Veja que na arca diz aqui, exortava-os a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nesta aqui diz, insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi dada ao povo santo. Mas, irmãos, eu fiz questão de pegar ainda outras traduções, como a Nova Tradução Linguagem de hoje, e essa partezinha que diz assim, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Na Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim, animá-los a combater a favor da fé. Na versão fácil de ler diz, encorajando-os a lutarem pela fé. Na Nova Bíblia Viva diz, insistindo com vocês, para que defendam bravamente a fé. E a NVT já está aqui, né? Insistir que defendam a fé confiada ao povo santo. Então veja, irmão, como essas traduções clareiam esse texto da arque. A arque fala batalhar. Aí vem a NVT, insistir. Eu quero exortar, mas eu quero insistir. Na NTLH, animá-los. Na fácil de ler, encorajando. Então veja, irmãos, que o sentido é o mesmo. Batalhar, para se batalhar, precisa ser encorajado. Quem vai para uma guerra tem que ter coragem. Eu não dou para ir para a guerra. Deus me guarde, pelo amor de Deus. Porque se eu for, eu já vou ficar lá tremendo as pernas. Então, graças a Deus, nunca quis servir o quartel, orei, jejuei para não ser convocado para servir o quartel. Porque não dá para mim. Nunca deu e nem dá. Então, papai queria que eu servisse no exército.
Eu quero você servir no exército. E eu lá, está repreendido, em nome do grande, está repreendido. Jesus, recebe meu jejum, recebe minha oração. Não deixa você chamar não, porque eu não quero servir não, pelo teu amor. Graças a Deus que minha oração foi válida. Não fui chamado, graças a Deus. Mas não tenho nada contra quem tem vontade, né? Mas a minha, graças a Deus, foi empurrado. Então, quem vai para uma batalha, irmão, tem que ser encorajado. Quem vai para uma batalha tem que estar animado, mesmo sabendo que pode morrer. Há um vídeo dos israelitas, né? Em frente à batalha, antes, em uma determinada localidade, e estava lá os cabas tocando, outro na guitarra e cantando Israel vive, em português, né? Israel vive, e os soldados lá abraçados, e pulando e tudo. E algumas pessoas criticando, numa batalha, gente morrendo, e eles desse jeito. Então você vai lá para a batalha e vê como você vai ficar. Meus irmãos, os homens sabendo que podia morrer, ou pode morrer na batalha, e aquilo dali é justamente para desestressá-los, e eles sabendo que tinha gente morrendo, e eles não poderiam estar com o psicológico afetado, e eles ali, mas cantando músicas que falavam que Israel, que é o povo de Deus, vive. Israel vive, Israel vive, Israel vive. E estava lá. Então, para ir para uma batalha, irmão, você tem que estar encorajado, você tem que estar animado, mesmo sabendo que você pode ser morto. E a gente, irmãos, que estamos nesta batalha aqui espiritual também, a gente tem que estar encorajado. Porque nesta batalha espiritual que estamos, irmãos, as lutas são variadas, as setas de todo lado, as situações adversas de todos os lados. E a gente precisa estar encorajado em Deus a batalhar, a lutar, a defender, como diz as versões, combater, lutar, defender. A gente tem que estar desse jeito, animado, encorajado, porque tem que combater. Tem que estar animado, encorajado, porque a gente tem que lutar, porque a gente tem que defender, porque temos que batalhar. Então vamos embora desse jeito. Irmãos, ser crente é bom. Agora, a luta do crente não é fácil. Paulo disse que ele tinha lutas por fora e lutas por dentro. Paulo tinha lutas por dentro e por fora. E não é diferente com a gente, não. Nós temos lutas por dentro e temos luta por fora também. Mas o Senhor nos encoraja, o Senhor nos anima. O Senhor diz: eu sou contigo, não temas, não te assuste. Eu tomo você pela minha mão direita e digo: eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te socorro, eu sou o teu bom pastor, eu sou o teu advogado, eu sou o teu juiz, eu sou a tua força. E Ele vai nos encorajando e nos animando a combater, lutar, defender em favor da fé. Defender bravamente a fé, irmão, que foi nos dada. A gente abraçou esta fé em Deus, irmãos. E a gente deve defender, como diz a Nova Bíblia Viva, é defender bravamente. Soldados que defendem a fé bravamente. Irmãos, nós não devemos voltar atrás no que diz respeito à nossa batalha pela fé. Tem que ser uma luta realmente, irmãos, brava. Não esmoreça, não. Se você começar a ver que está esmorecendo, clame o Senhor. Senhor, me fortaleça, Senhor. E o Senhor vai te fortalecer e você vai pelejar bravamente pela fé que um dia você abraçou. E esta fé foi o Senhor que Ele deu, a fé cristã. E a gente, irmão, como soldado de Cristo, a gente tem que defender bravamente, lutar. A Bíblia fala de Davi. Eu sempre lembro do pastor Neco, que foi uma reunião do ministério que ele leu esse texto, e sempre quando eu leio, alguém lê ou prega, eu me lembro dele. Porque na nossa reunião do ministério, parece que foi a última que ele participou, ele já estava um pouco chumbadinho por causa do mal que o assolou. Ele leu o texto que Davi batalhou com a espada na mão e se cansou. Davi batalhou e se cansou. E alguém veio para matar Davi, ele cansado, e um dos seus valentes pegou e tirou a vida de quem queria matar a Davi. E às vezes acontece isso com a gente, irmão. A gente entra numa batalha, entra numa peleja, a gente luta espiritualmente falando, sai lutando, a ponto de que às vezes se cansa, diante da batalha ferrenha
que a gente está lutando. E às vezes vem alguém querer fazer um mal à nossa vida. É quando Deus levanta um dos seus valentes para defender a mim e para defender a você, que estamos com a espada na mão, mas cansado diante da peleja que está sendo ferrenha. E a gente não pode esmorecer. A gente tem que batalhar pela fé que uma vez foi dada a gente, meus amados irmãos. Então vamos adiante, que a gente não vai demorar muito não. Chega. Vamos adiante. Vamos agora para o ensino de número 68, Judas 19. Judas 19. Vou terminar hoje, eu acho que vou terminar antes das 9 horas. Judas 18, ou 19, diz assim: eles provocam divisões entre vós e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. O Espírito aqui é maiúsculo, que é o Espírito Santo. Pois não tem neles o Espírito. Irmãos, qual foi o ensino que nos foi dado? É que tem gente na igreja que gosta de causar divisões. Tem gente na igreja que gosta de causar divisões. A Bíblia, ela fala sobre a unidade que tem que haver no povo de Deus. A Bíblia fala, são vários textos que falam sobre a unidade que tem que existir no povo de Deus. Mas de contrapartida, a Bíblia também fala sobre divisões que ocorrem no meio do povo de Deus. Fala sobre a unidade que tem que existir, mas fala também sobre divisões que infelizmente acontecem no meio do povo de Deus. E veja que a Bíblia diz aqui, irmão, que tem pessoas que provocam, segundo a NVT, que provocam divisões entre. Olha, irmão, essa palavra entre é clara, fala meio, indica meio, no meio de vocês, e provocam divisões no meio de vocês, seguem seus instintos naturais, não tem neles o Espírito. Olha, irmãos, não é fácil ministrar a palavra de Deus na sua totalidade, não é fácil. Tem crente que não quer ouvir a totalidade da palavra de Deus ministrada nos cultos. Tem pastores que não querem mais ministrar a totalidade da palavra de Deus para o povo. Eu sei do que eu estou falando, conheço o caso, de que tem líderes que não querem mais falar tudo aquilo que tem na Bíblia para o povo, com medo de perder o povo numericamente. Não, se eu falar o que tem aqui na Bíblia, o povo vai correr. Só vai correr aqueles que são seguidores daqueles discípulos do capítulo 6 de João, que quando Jesus ministrou a palavra, eles disseram: duro é este discurso, quem pode suportar? E aqui, ó, pegaram o beco. E muitos dos seus discípulos o deixaram, diz a Bíblia, por causa do discurso de Jesus. Mas a Bíblia diz que um outro grupo permaneceu. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida. Então um grupo ficou, ouviu o discurso pesado, duro, a realidade, mas para quem nós iremos? Não é para quem, né? Para onde? É para quem, pessoal? Para quem? Não temos a quem recorrer. Tu tens palavra de vida. Então, nós vivemos um tempo, irmão, que tem pessoas na igreja que não querem ouvir mais o ensino completo da palavra, porque se ouvir, eu não gostei. Se não gostou é porque te afetou. É porque a ferida está aberta e o sal bateu e você sentiu a dor. E se você quer ser curado, você diz: deixa a palavra bater, deixa a palavra arder, porque eu tenho que ser curado por Deus para ser um cristão que está crescendo sadiamente. A Bíblia fala que nós devemos crescer sadiamente. Está lá em Tito, tem isso, não foi embora também em Colossos, fala, Timóteo, que nós temos que crescer, irmão, para Deus é sadio, não é doente não. E quem cura a gente é a palavra de Deus, e para isso ela tem que ser ministrada.
tem que ser ministrado na sua totalidade. E tem gente, infelizmente, que está no meio do povo de Deus, que gosta de provocar divisão. Cabelinho de um, cabelinho de outro. Vai num departamento, provoca divisões contra a sua liderança. Ô irmãos, como é que pode? Como é que pode? Eu oro, eu falo em línguas estranhas. Olhe, não mexa comigo não, que eu sou homem de Deus. Não mexa comigo que eu sou mulher de Deus. Agora gosta de provocar divisão. Que homem de Deus que nada você é, que mulher de Deus é nada a você. Pastor, não está aqui não que tu vai ser queimado. Minha Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Eu quero ser queimado por Ele para queimar toda impureza que possa restar na minha vida. Agora, eu não me queimo em você dizer que é homem de Deus, mulher de Deus e ficar provocando divisões no grupo que você faz parte. Não, aí eu não me queimo não. De jeito nenhum. Deus não vai me ferir. Porque se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você não provoca divisões no grupo. Vamos exemplificar? Vamos exemplificar. Se é na mocidade, se é nas senhoras, se é no coral, se é na EBD, seja outro órgão da igreja, você não lança as pessoas que fazem parte deste grupo contra a liderança do mesmo. Você não lança. Senhoras, tá vendo? Olha aqui, aí chega perto de uma irmã, aí começa a querer zoadar, começa a fazer muxixe aqui e acolá, querendo infernizar alguém contra a liderança das senhoras e assim por diante. Que mulher de Deus é você? Que mulher de Deus é você? Que homem de Deus é você se faz isto? Homem, abra seus olhos. Mulher, abra seus olhos. Homem de Deus, mulher de Deus, não provoca divisão nos grupos, não. Agora já pensou eu, o pastor da igreja, até o tempo que Deus quiser que eu fique aqui. Eu, pastor desta igreja, estou como pastor dessa igreja aqui. Agora eu como pastor aqui, por um tempo determinado por Deus, aí agora eu fico o quê? Provocando divisão nos irmãos. Saio fazendo divisão aqui, divisão acolá. De repente está uma igreja dividida. A pior presepada. Culpa de quem? Culpa de quem? Do líder. Culpa do líder. Que pastor é esse, irmão? Que fica provocando divisões no meio da igreja? Isso é um pastor, isso é um pastel, um triste desse. Isso é um pastel, não é pastor não. Provocando divisões no meio da igreja. Agora e você que está aí embaixo? Eu aqui em cima também, né? Não importa. Mas você que está aí, que fica provocando divisões, chega no ouvido de um, aí fica querendo provocar divisão no meio da moça da IBD contra a liderança, no meio do coral contra a senhora, no meio da liderança contra o pastor da igreja. Olha, você provoca divisão. E a Bíblia é clara quando diz que você não tem o Espírito Santo, viu? Pastor, mas eu profetizo, eu falo em línguas, pastor, você pode pular o 7, você pode bordar o 8, você pode tricotar o 9, mas você não tem o Espírito Santo na sua vida não. Porque naquele dia Jesus fala, muitos virão em meu nome e dirão, eu expulsei demônios, oi, eu profetizei em teu nome, apartai-vos de mim, maldito, vai para os quintos dos infernos, eu não conheço vocês não. Aí tem gente que pensa porque fala línguas estranhas, porque profetiza no nome de Deus, isso é alguma coisa, não. A vida tem que estar em dias. Vamos abrir os nossos olhos e não sejamos crentes que promovem divisão. Aí promove divisão, aí dá uma de coitadinha. Oh meu Deus, eu não sei porque está acontecendo neste órgão da igreja. Dá um de coitadinho. Eu não sei porque isso está acontecendo. Se foi você que provocou divisão no órgão de louvor ou em qualquer outro departamento da igreja, aí quer dar um de coitadinho, quer dar uma de coitadinha. Não. Olha, irmão, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Não dê um de coitadinho, não dê uma de coitadinha, se você promove divisão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não promove divisões de jeito nenhum na igreja que faz parte.
Não promove divisões. Porque se promover divisão, não tem o Espírito, diz a Bíblia. Não tem o Espírito. Você pode fazer o que quiser, mas você não tem o Espírito. E não sou eu que digo, é a palavra que diz. A palavra de Deus que diz. Você pode chorar rio de lágrimas. Você pode fazer o que for, irmão. Mas tem crente, irmão, que... Tem crente que não sei, eu vou dizer uma palavrinha aqui, mas não vou dizer não. Mas tem crente, irmão, que é muito menino. É muito menino. É muito menino. Pensa que por isso aí, eita, não tem nada a ver. Olha, eu coloquei aqui, irmão, para terminar. Eu coloquei aqui, o perigo da divisão. Tem os textos aqui, eu só tenho 12 minutos e tenho os 2 versículos para completar os 70 que eu vou só citá-los. Mas eu vou ler aqui, Marcos 3:25. Marcos 3:25. Veja o perigo da divisão. Marcos 3:25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Não pode subsistir. Ela não permanece, ela não prevalece. Uma casa dividida não prevalece, irmão. Ela morre, ela se acaba, ela se destrói. Porque a casa está dividida ali, a família está dividida. Agora imagine uma igreja local. Imagine uma igreja local dividida. Imagine uma igreja local dividida. Departamento aqui dividido. Não sei o que é ali dividido. Onde é que esse departamento? Onde é que esse departamento ele vai prevalecer? Ele acaba, irmão. Porque é um departamento rompido, dividido. E a gente tem que trabalhar pela unificação. E não para acontecer divisões. No grupo que a gente faz parte, não. Aqui está o perigo da divisão, viu? É aquele órgão ali, aquele departamento se autodestruir. Um alerta sobre a divisão. 1 Coríntios, capítulo 1. Não vou demorar não, porque já está chegando a hora para terminar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, parte A. Diz assim: está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Porque os irmãos sabem que a igreja lá em Corinto dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Uma igreja dividida. E Paulo, pelo Espírito, escreve: está Cristo dividido? Não, Cristo não está dividido. Mas eu sou de fulano. Aí tem gente na igreja que diz: não, olha, eu sou do grupo daquela irmã. Eu sou do grupo daquele irmão. Você está dividido. Você está dividido, você não pode pertencer a nenhum grupo, a não ser o grupo de Cristo unificado, como igreja local. Seja unificado, não faça divisão na igreja. Vamos adiante. Uma recomendação bíblica em Romanos 16, 17. Romanos 16 a 17. Uma recomendação. Romanos 16, 17 diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões. Noutra tradução fala dissensões. Que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Olha aqui, irmãos, a recomendação paulina, que a gente tem que se desviar de quem promove divisão. Agora, ou a gente ensina a totalidade da Bíblia, ou a gente vai só massagear o ego de vocês aqui. O meu compromisso com Deus é de ministrar a sua palavra para mim e para você. Seja ela doce ou não. Mas o meu dever é ministrar a palavra dele para mim e para você. Se você sabe que tem alguém na igreja promovendo divisão, a Bíblia diz: se desvie dele. Se desvie dele. Paulo falou, rogo, recomendação. Note, observe quem é que está promovendo divisão na igreja. Seja quem for, irmão, seja o pastor, seja presbítero, seja diácono, seja auxiliar, seja outro líder na casa de Deus, seja irmão ou irmã que não tem liderança, seja quem for.
Se você perceber que está promovendo divisão na igreja, se desvie dessa pessoa. Se desvie, repito, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja auxiliar, seja qualquer líder da igreja, seja qualquer irmão ou irmã que não tem cargo. Se você notar que ali é uma pessoa que promove divisão, caia fora. Se desvie dessa pessoa, é a recomendação bíblica. E vamos agora para uma sentença divina, para só citar os dois textos, estou ainda em tempo, estou correndo contra o tempo. Gálatas capítulo 5, irmão, que vocês conhecem essa leitura, que fala das obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Veja qual é a sentença divina sobre aqueles que trabalham com divisão na igreja. Gálatas 5, 19 a 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E a lista não cessa não, porque senão vai ser grande. E ele fala, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Olha, irmão, o apóstolo de Deus falando, Paulo, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esta carta aqui não foi para incrédulo de Gálatas, foi para a igreja que estava lá na Galácia. Quem promove divisão, porque é o foco aqui, mas tem as outras obras da carne ali, mas quem promove divisão, Paulo disse, quem comete estas coisas não herdará o reino de Deus. Você pode estar aqui dentro, agora tem que se arrepender, tem que se converter, tem que dar sinais de arrependimento verdadeiro. Porque se você ainda ficar promovendo divisão no grupinho, no grupo da igreja que você faz parte, você não vai para o céu, não. Você pode ser quem for aqui dentro. Repito, pastor, presbítero, diácono, auxiliar, liderança demais da igreja, membros e congregados que não exercem liderança. Se você promove divisão, você não vai para o céu. E é o pastor que está dizendo, não, é a palavra, você não vai herdar. Você não vai herdar porque você não vai para lá. Você não vai, mas a decisão é sua, que você quer. Você é que decide se vai querer deixar de promover divisão na igreja, no grupo que você faz parte. Irmão, tem gente na igreja que é sagaz, que chega assim no departamento da mocidade, ou de senhora, ou coral, ou infantil, seja lá qual for o órgão, chega assim e começa ali, ó, está vendo isso aqui? Isso aqui é por causa disso, por causa daquilo, outro, e não sei o que, e não sei o que, e tal. Você está promovendo divisão, meu irmão. Você está promovendo divisão, minha irmã. Não promova não, senão você não vai para o céu não. Ah, pastor, não dê mais essa doutrina aqui não. Eu dou até o tempo que Jesus quiser eu aqui. Até o tempo. Agora não serei omisso em ensinar a igreja aqui a verdade da palavra. Não serei omisso. Não serei omisso. Você gosta de mim, você não gosta de mim, você critique a minha pessoa. Agora, você pode, eu vou segurar meu, segure seu dízimo, não tem nada a ver com isso. É contigo e com Deus. Você não gosta de mim, é contigo e com Deus. Agora, a minha responsabilidade, como pastor da igreja, eu não serei omisso. Eu vou doutrinar. Doutrinarei esta igreja ao tempo que passar, 2 anos, 10 anos, 20 anos, que o sangue de Cristo tem poder, que tem outras igrejas para me poder também trabalhar, né? Não é que aqui não seja ruim não, irmão, mas os irmãos estão me entendendo minha fala, né? Porque eu gosto de ir para outros lugares também, mas o tempo que eu passar aqui, irmãos, a gente vai ministrar a palavra de Deus para o coração do povo. Ensino de número 69 para ir terminando, que falta, chega, agora é só citar o texto mesmo. Ensino do número 69, Judas 22, diz assim, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Eu lembro que eu já fui ensinado que a gente tem que se apiedar de pessoas que estão duvidosas na igreja. É crente, mas não sabe se vai para o céu.
Aí eu estou crente, mas eu não sei se eu vou para o céu. Então tem que se apiedar de uma pessoa dessa e orientar, aconselhar, a pedir a Deus que Deus faça sentir novamente o gozo da salvação. Judas 23 é o ensino 70 para terminar. Glória a Jesus de Nazaré. Judas 23 diz: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Qual foi o ensino que nos foi dado, irmãos? Que a gente tem que aborrecer o pecado. A roupa manchada na carne fala do pecado, irmãos. A gente tem que aborrecer o pecado. A gente não pode amar o pecado, temos que aborrecer o pecado. Crente não pode andar de mãos dadas com o pecado, não. A gente foi chamado das trevas para a luz, e a gente não pode de forma alguma ficar andando de mãos dadas com o pecado. Não, eu sei que isso é pecado, mas eu vou andar de mãos dadas com o pecado. Não, de jeito nenhum. Pecado para lá, justiça de Deus para cá. Se conhecemos a verdade, não podemos mais andar amando o pecado. A gente tem que aborrecer, irmãos. Não podemos tolerar pecado. Na nossa casa, irmãos, olha, atente. Tem crente que é assim, que vê pecado na sua casa, mas não fala nada. Né? Pecado falha, pecado fala de erros. Vê os erros na sua casa, vê falhas na sua casa, mas não quer combater. Agora quer combater os erros, quer combater as falhas que tem nas casas dos outros. Não. Primeiramente, batalhe os erros que tem na sua casa. Veja os erros que tem na sua casa, corrija. Aqui em casa eu digo, primeiramente eu tenho que tomar conta da minha casa. Isso é Bíblia, está lá em Timóteo. O pastor, o obreiro, ele tem que tomar conta primeiramente da sua casa. Olhe, tome conta da sua casa. Porque se você tomar conta da sua casa, você é pior do que o infiel. E negou a fé. Aí primeiramente eu tomo da minha casa, irmão. As correções vêm aqui na minha casa. Primeiramente eu olho os erros da minha casa, vejo aqui na minha casa. E depois eu começo a trazer também para a igreja. Olhe os erros, vamos corrigir. E você faça do mesmo jeito. Não olhe o erro da casa dos outros, não. Olhe os erros que possa estar existindo na sua casa, falhas, quem sabe até pecado propriamente dito. Então comece a olhar as falhas na sua casa, erros que possam existir na sua casa. Quem sabe você acoitando pecado na sua casa, você é um coiteiro, você é uma coiteira de pecado, você fica passando a mão no pecado, de A e de B da sua família, aí quer olhar, sai dos outros, não. A gente tem que aborrecer a roupa manchada da carne, ou seja, aborrecer o pecado. Não seja crente conviteiro, irmão, de pecado na sua casa, de falhas na sua casa. Corrija as falhas da sua casa, para poder você ter voz e também dizer, meu irmão, minha irmã, isso não está certo não. Corrija, veja o que você pode fazer aí, para poder deixar a sua casa também em dias, em ordem, como diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a mim, abençoe a você mais e mais. Terminamos o nosso assunto de permanecendo naquilo que aprendi. Temos um outro assunto em vista. Já está na mente, não tenho ele preparado, mas daqui para terça-feira, se Deus quiser, e se Deus sinalizar verde, a gente vai começar a estudar um novo assunto aqui, que eu acredito que será também de valia para a nossa alma. Vamos ficar em pé, encerrar o trabalho com oração. Quinta-feira, o culto do clamor. Vamos ficar só 20 minutos de oração, viu, irmãos? Vai vir a irmã de Palmares, eu esqueço o nome da terrível agora. Vai vir ela, talvez venha cantor, não sei. Mas os irmãos venham para louvar a Deus e ouvir Deus falar ao nosso coração. Vamos orar com o diácono Edeilson e o presbítero Clodoaldo impetra a bênção apostólica. Saúde por Deus, com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor, eterno e poderoso Deus, Criador do céu e da terra, em cuja presença nos encontramos na noite desse dia. Ó Pai querido, te damos graças, Senhor, pela realização desse trabalho e pela Tua palavra, Senhor da glória, que alimentou, Senhor, e nos ensinou, ó Deus, o caminho para seguirmos. Que essa palavra encontre, Senhor da glória, guarida nos nossos corações,
que caia, Senhor, na boa terra e se desenvolva e venha, Senhor, a frutificar e o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, não só nas nossas vidas, mas em nossas casas, em nossas famílias, que o mundo veja, Senhor, que Tu és o Deus que estás conosco. Nos ajuda, Senhor, a crescer e nos desenvolver espiritualmente. Ó Pai querido, assim, Senhor, alcançando, ó Pai, a estatura de varão perfeito, para a glória e a honra do Teu santo nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarda, nos dá uma noite de paz, uma noite, Senhor, da glória de sono restaurador. Nos esconde em Ti, Senhor, abençoa a nação eleita. Ó Pai querido, sacerdócio santo, ajuda-nos, ó Senhor, da mesma forma. Sê conosco, Senhor, e nos abençoe e nos guarda. No nome do Teu Filho Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem...